Deus é um Deus que não gosta de desperdiçar oportunidades. Deus é um Deus que não desperdiça oportunidade. Oportunidade como esta, em que Ele nos reúne na sua presença, em nome do seu Filho Jesus Cristo, para nos trazer um recado, um acordo, um desperto, um abre dos olhos, porque eu acredito que após esta simples mensagem, em nome de Jesus, Deus terá falado em áreas da sua vida, lhe motivado, lhe incentivado, ou até muito mais do que isso, pelo Espírito Santo de Deus, não só você, mas todos os que estão aqui para a glória de Deus. Bom dia, povo de Deus, em nome de, vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja, glorificado seja e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Eu gostaria de que você, por favor, pudesse colocar a mão nos teus olhos, isso, em nome de Jesus. E você que está em casa, eu lhe peço que faça o mesmo. Diga: Senhor meu Deus, ilumina os olhos do meu entendimento, usa o teu servo por inspiração e revelação, assim como Paulo, que as escamas caiu de seus olhos, em nome do Senhor Jesus, assim como o servo do profeta, cujos olhos se abriram. Senhor, abre os meus olhos, o espiritual, com entendimento, usando o teu servo por inspiração, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu repreendo toda desatenção, sonolência, cansaço, fadiga, e que a tua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo ela enviada. Abra os nossos olhos, em nome. Então aplauda Jesus então. Eu gostaria de começar dizendo uma palavra que Deus pôs no meu coração quando ainda estava no escritório orando ao Senhor. Eles pensam que você vai parar, porque não sabem pelo que você luta e por quem você luta. Preste bem atenção. Eles pensam que você vai parar, porque eles não sabem pelo que você luta e por quem você luta. Eu estou lhe dizendo isto porque, o bem da verdade, eu convidaria todos vocês a lerem Neemias capítulo 4, mas ler todo ele, não ler só os primeiros versículos, até onde de repente possa lhe agradar, mas ler todo ele, todo o capítulo 4. Por quê? Porque nesse capítulo 4, nós vamos perceber aqui de uma forma bastante sutil e delicada o quanto que o inimigo, o diabo, luta e reluta, usando meios, no caso pessoas, para impedir-nos de alcançarmos os nossos objetivos. Quando você ler Neemias capítulo 4, eu acredito que talvez em algum desses versículos você vai se ver dentro dele. Quando você ler Neemias capítulo 4, você vai perceber o quanto que Satanás, o diabo, pode usar pessoas para impedir o seu avanço. Mas só que eles não sabem pelo que você luta e nem por quem você luta. Uma vez que você venha enraizar no seu coração e entender pelo que você luta e por quem você luta, você pode ter uma certeza: ele não vai conseguir impedir o seu crescimento, seja ele de ordem espiritual, familiar, seja ele em que área que seja ela qual for. Aqui no livro de Neemias, todos nós já sabemos muito bem quem era este homem chamado Neemias. E eu acredito que dentre toda a Bíblia, eu acredito que não se há um projetista tão excelente como o próprio Neemias. A Bíblia diz lá no capítulo de número 1, que ele estava muito bem obrigado. Ele estava no castelo de Suzã, a fortaleza, assim chamada pela própria Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele era um copeiro, ele não era ninguém importante, ele era um na multidão, simplesmente isso.
Se nós chegássemos no castelo de Suzã e perguntássemos mais ou menos assim: quem é Neemias? Com certeza as pessoas iriam olhar para mim, olhar para você e iriam dizer: Neemias? Não conheço, não ouvi falar, não sei quem ele é. Porque na verdade Neemias, ele não ocupava um cargo por excelência. Neemias, ele não era alguém importante no palácio, não. Neemias não era um magistrado. Neemias, ele não ocupava cargo algum, a não ser um, em que lhe trazia até risco de vida, porque na verdade ele era copeiro. E como copeiro, todas as vezes que ele ia na presença do rei, ele tinha que provar o vinho antes. Dá para imaginar que posição é esta? Em que a vida de um homem vale muito menos do que um gole de vinho? Porque a Bíblia Sagrada diz que ele então assim tinha que fazer. E se o vinho estivesse envenenado, ele morreria ali mesmo. Então dá para se imaginar o valor que tinha este homem chamado Neemias. Não tinha valor algum, mas valor nenhum. Então interessante que de repente, um certo dia, ele recebe umas visitas. Visitas essas que vinham de Jerusalém. E chegando lá, a Bíblia diz que ele se dispôs a perguntar como é que estavam os seus irmãos em Jerusalém. E esses disseram que os muros de Jerusalém estavam fendidos de alto a baixo. Também lhe disseram que os sepulcros de seus pais estavam totalmente quebrados. Também disseram que o povo estava em opróbrio e em grande miséria. Até que então, tendo ele ouvido todas essas coisas, ele meio que perdeu as forças em si mesmo, ao ponto de que diz a Bíblia, que ele então se dispôs no seu coração orar e jejuar. Quando você vai em Neemias capítulo de número 1, você vai ver que ele começa no mês de Quisleu e vai ter a resposta no mês de Abibe. Isso é mais ou menos de 6 a 7 meses que ele se dispôs a orar, que ele se dispôs a jejuar. O que é interessante é que nesse meio tempo de 6 a 7 meses, você vai perceber que não houve impedimento, não houve empecilho, não houve barreira, não houve absolutamente coisa alguma que viesse impedi-lo de orar e jejuar. É como que se ele estivesse por detrás das cortinas, você está me entendendo? É como que se ele estivesse, como a Bíblia Sagrada diz, no oculto. Quando você adentra os seus aposentos e busca o teu pai que está em secreto. E a única pessoa o qual irá te ver e te ouvir é o teu pai que ouve e vê em secreto. Só que aí de repente a Bíblia diz que chega um certo dia em que a resposta certamente vem, ele vai diante do rei. E quando lá chega, você sabe da história, ele se encontra triste, abatido, desfalecido, talvez até por conta das orações e do jejum que ele vinha fazendo ao longo do tempo. Porque na verdade, de repente você começa um propósito de oração, você começa a ter motivado. Mas com um certo tempo a sua carne começa a lutar para fazer de tudo para impedir com que você conclua o propósito por qual você determinou no seu coração. E agora o seu corpo está sentindo os abalos. De repente você faz um propósito de a partir de então, às 5 da manhã, 4:30 da manhã, 4 da manhã, ou meio-dia, ou 3 horas da tarde, ou às 18 horas, você de repente se faz uma aliança com Deus. Senhor, eu vou orar ao Senhor em um desses horários e vou jejuar. De princípio a sua carne está fortalecida, porque você vem alimentando-a muito bem, obrigado. De repente você é aquela pessoa em que a sua alma parece estar satisfeita, até que então você começa um propósito de oração, e o seu rosto vai ficando desfigurado, o seu corpo vai sentindo, porque agora você não vive mais na carne, mas sim no espírito. De repente agora Neemias está diante do rei, e o rei o olha, o observa e diz: por que estás triste o teu semblante? Essa tristeza é senão tristeza de coração. E esse então passa para o rei o que estava acontecendo. Deus lhe dá graça diante do rei. O rei então lhe dá um decreto, assina um decreto, e diz que ele então agora fosse até as florestas. E aí a Bíblia Sagrada diz então que este, no caso, levasse madeiras para reedificar os muros de Jerusalém. É daí então que Neemias chega até Jerusalém.
Mas quando Neemias chega até Jerusalém, as pessoas o recebem muito bem, os recebem com aplauso, porque até então em suas mentes, ele estava indo ali só fazer uma visita. Provavelmente ele deve ter ido visitar uns parentes, ou outros, no caso, amigos. Bem, até então, as pessoas o festejavam, as pessoas o comemoravam, as pessoas o celebravam. A Bíblia diz, isso é tão certo do que eu estou lhe dizendo, que a Bíblia diz que de princípio ninguém sabia o que ele tinha ido fazer em Jerusalém. Está na Bíblia Sagrada. De princípio ninguém sabia o que ele tinha ido fazer. Então tinha-se na mente que ele foi lá para fazer uma visita. Simplesmente isso. Uma pessoa que vem de um castelo, que vem de um lugar muito bom, obrigado, e agora de repente está em uma cidade em frangalhos, quebradas, muros de alto a baixo, pessoas em miséria e opróbrio. Quem é que estaria indo para residir no lugar desse? Quem é que em sã juízo sairia de um palácio, por mais que o cargo que ele ocupasse não fosse esse cargo que, nossa, então jamais se iria imaginar que na verdade eles estavam indo ali para fazer algo que Deus assentou no seu coração, e que ele trazia dentro de si um projeto. E que projeto era esse? Reedificar os muros e reedificar Jerusalém. Até que então diz a Bíblia que ele então agora vai anunciar o seu projeto. Ele agora vai deixar as claras, né? Ele agora vai começar então a falar às pessoas o propósito que Deus tinha colocado no seu coração. De princípio eu quero que você venha comigo nessa história, porque esse recado é de Deus para você, sendo esse o penúltimo domingo deste ano de 2024, que eu espero que você o escreva no seu coração. É interessante que de princípio, para a glória de Deus, ele era recepcionado, muito bem recebido, aplaudido, porque na mente de todos ele estava só fazendo uma visita. Só que de repente ele começa a anunciar, ele começa a dizer que ele estava ali para reedificar Jerusalém, para levantar os muros e para então ajeitar e fazer com que a cidade mais uma vez crescesse. Ora, humanamente falando, dá para se imaginar o seguinte: bem, se eu tenho alguém que se importa comigo, se eu tenho alguém que está preocupado com o estado com que eu me encontro, se existe alguém que está fazendo de tudo para que eu saia da situação em que eu estou, e agora eu venha me reerguer, eu venha me pôr de pé, é claro que eu vou receber essa pessoa com aplausos, é claro que eu vou me alegrar com tudo isso. Bem, é o que nós imaginamos, mas que na verdade não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Ao invés das pessoas se alegrarem, festejarem, a Bíblia Sagrada diz que foi o inverso. Ele começou então, a partir daquele dia, sofrer várias e várias tentativas, das quais o inimigo levantou pessoas, e pessoas de alto escalão, pessoas que podia se dizer que tinham um poder de influência muito grande sobre outras pessoas, com uma única finalidade: deter, parar a Neemias. Só que eles não sabiam, como eu comecei a ministração, a mensagem, só que eles não sabiam por quem Neemias lutava e pelo que Neemias lutava. E aqui em Neemias capítulo 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Neemias capítulo 4, versículo 1: E sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ele não foi até lá para ver, ele não pôs os seus olhos sobre o muro para ver, ele simplesmente ouviu. E aí a Bíblia diz: e sucedeu que, ouvindo Sabalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, ficou irado, ficou como que fora de si. É impressionante, porque se nós analisarmos, toda aquela edificação iria beneficiar a Sabalate, porque Sabalate era um dos governadores das províncias. Quem ia ganhar com isso era o próprio Sabalate. De repente você trabalha para uma pessoa, seja essa pessoa lá quem for, e essas pessoas para quem você trabalha, através do teu esforço, através do teu trabalho, essas pessoas é que serão agraciadas. Só que aí de repente a Bíblia vai mostrar-nos que foi o inverso.
Enquanto que Neemias estava só orando e jejuando, nada acontecia. Enquanto Neemias não tinha revelado, falado, anunciado qual era o projeto que estava no seu coração, nada acontecia. Na hora em que ele falou, na hora em que ele agora colocou para fora quais eram as suas ideias, a Bíblia diz: só em ouvirem falar, a Bíblia diz que eles arderam em ira. Porque é exatamente isso que acontece. Acontece que pessoas que estão acostumadas a lhe ver acomodado, de braços cruzados, pessoas que até lhe motivam, mas sabe que você não vai fazer nada com aquela motivação que você recebeu, pessoas que até olham para você e sabem que você não vai despertar, você não vai se reerguer. Eles estão no lugar dele, tranquilo, sossegado, aparentam ser bons amigos, aparentam se preocupar com você, aparentam até estar ali para lhe festejar. Só que de repente, na hora que você toma a decisão de querer fazer a diferença, aí todo o cenário muda. Todo o cenário muda. Veja que a Bíblia diz que enquanto ele orava e jejuava, veja que enquanto ele passeava na cidade, as pessoas o festejavam, o celebravam. Agora no que ele abre a boca para dizer que ele está ali para reedificar e erguer os muros e edificar Jerusalém, a Bíblia diz que eles agora estão irados. Eles estão simplesmente irados, eles estão revoltados. Mas por que eles estão assim? Porque pessoas que infelizmente não têm coragem de fazer o diferente, quando começa a ver você querer fazer e ser o diferente, elas ardem em ira. Por quê? Porque elas não querem que você avance. Elas não querem que você em alguma área da sua vida melhore. Na verdade é mais ou menos como Jesus. Quando Jesus olhou para Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos se aproximaram dele e disseram: apieda de ti mesmo. Olha, ao invés de nós descermos para Jerusalém, vamos para outro lugar. Mostravam assim uma certa compaixão e uma certa preocupação, em que na verdade o próprio Senhor Jesus, já bem sabendo, disse: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. É interessante você entender isso, porque a Bíblia diz, está escrito, que Neemias nada fez, nada, absolutamente nada fez, para que pessoas ficassem iradas com ele, ficasse com raiva acerca da sua pessoa. Ele simplesmente tomou uma decisão: fazer a diferença, e seja ela em que área que for da sua vida. E ele continua, e se indignou muito, ficou indignado, ficou irado, ficou, sabe como que a flor da pele. E ele continua dizendo, e escarneceu dos judeus. Interessante, né? Que eles vão utilizar uma das armas mais poderosas que se possa utilizar, que é justamente a voz. A voz pode te animar, mas pode também causar desânimo. A voz pode te colocar para cima, como pode te colocar para baixo. Você tanto pode chegar para uma pessoa e agradecer pelo pão que ela lhe deu, ou pelo prato que ela fez, como você pode encontrar defeitos, ainda que não tenha, mas por sua natureza, você sempre encontrar defeitos, e sempre está de alguma forma procurando, de alguma maneira, desmerecer. Você, ao abrir da sua boca, você pode também derrubar. Veja que ele vai utilizar uma das armas mais poderosas, para impedir com que Neemias desse continuidade à sua obra. A Bíblia diz que eles vão escarnecer, vão fazer pouco, vão diminuí-lo, vão colocá-lo rente com o chão, vão meio que querer passar na cara. E é isso, meus irmãos, que o inimigo mais intenta em lutar e fazer, para impedir, porque eles não sabem pelo que você luta e por quem você luta. É interessante que a Bíblia diz que a fé, todos nós sabemos, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela nos encoraja, a palavra de Deus nos estimula, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos motiva, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus faz muito mais do que isso. Então a palavra de Deus nos faz muito bem, obrigado. Mas também nós sabemos que não há só a palavra de Deus, também a palavra do inimigo.
E esta vem com negativismo, esta vem para te diminuir, essa vem para te colocar rente com o chão, essa vem para te causar desânimo. Por quê? Porque elas não sabem pelo que você luta e por quem você luta. Porque a intenção por detrás de tudo isso é fazer você parar. É fazer você parar. Você já percebeu que, infelizmente, nós temos a maior tendência, preste bem atenção, você já percebeu que nós, e eu acredito que deve ser natureza da carne, nós temos uma maior tendência de nos agarrarmos com uma palavra negativa do que com a palavra positiva? De repente você tem 100 pessoas, nessas 100 pessoas, 99 pessoas dizem que você, olha, é nota 1000, mas de repente uma pessoa, ao olhar para você, diz que você não é nada disso. É impressionante que nós pegamos as 99 e colocamos de lado, e aquela nós nos agarramos, nos entristecemos, nos desmotivamos e nos abatemos. De repente você está lá nas redes sociais, você posta algo acerca do seu trabalho, você postou, e de repente você vai passando ali, né, os comentários, nossa, gostei, nossa, como é bom, nossa, eu já usei. Quer dizer, você está vendo tudo aquilo está te alegrando, está te motivando, está te incentivando, está te empolgando, está te colocando para cima. Mas de repente chega um momento que diz assim: não gostei, eu acho que está muito caro, eu acho que não é. Quer dizer, de repente você começa a pegar tudo que você tinha lido, tudo de bom que você tinha colocado para dentro, você tira de dentro de você, e você pega aquela palavra em que você, na verdade, agora vai permitir com que ela determine um sentimento dentro de você. Veja que eles vão utilizar esta arma. A Bíblia diz que eles vão escarnecer, eles vão fazer pouco dos judeus. E aí no versículo de número 2 diz: falou na presença de seus irmãos. Porque na verdade quem é ruim não quer ser sozinho, sempre vai procurar alguém para poder se acompanhar. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: primeiro, que fazem estes fracos judeus? Que fazem estes fracos judeus? Veja que eles vão escarnecer, e essas palavras precisam chegar aos ouvidos de Neemias, porque não basta só eles falarem, não basta só eles dizerem, porque o inimigo, o diabo, sabe que o alvo são os teus ouvidos. Ele sabe muito bem que o propósito é alcançar o teu coração, e eles sabem que a meta é lhe causar desânimo, tristeza, fazer com que de tudo você desista, você simplesmente puxe o freio de mão. E é isso que irá acontecer. Essas palavras, elas não vêm por telégrafo, elas não vêm por WhatsApp, elas não vêm por e-mail, elas vêm de boca em boca, até chegar aos ouvidos de Neemias e dos edificadores. Escute que o Espírito Santo está falando com você, em nome do Senhor Jesus. Pessoas como essas aqui, são pessoas que infelizmente, elas quando olham para mim ou olham para você, em alguma área da nossa vida, ela não nos vê capaz. Ela não nos vê capaz. Veja que eles estão dizendo: o que irão fazer estes fracos judeus? Eles são muito fracos, são inoperantes, está vendo? São fogo de palha, não vão chegar a lugar nenhum. E aí eles continuam dizendo: permitir-se-lhe-á isto? É interessante, né? Porque veja que eles agora estão buscando aliados, e eles estão procurando querer contaminar o maior número de pessoas, porque essa é a finalidade, esse é o propósito. Veja que eles agora, eles vão partir para demais outras pessoas para contaminá-las, e vai dizer o que? Ei, vocês vão permitir? Vocês vão permitir que eles cresçam? Vocês vão permitir que eles edifiquem? Vocês vão permitir com que a vida deles melhorem? E meu irmão, com todo respeito, existem pessoas assim, pessoas que não estão preocupadas em querer se colocar no seu lugar, sentir o que você sente e passar pelo que você passa, mas estão do outro lado da plateia, dispostos a tudo lhe apontar, estão dispostos a tudo vasculhar defeitos, erros em você, para ver se de alguma forma consegue impedir com que você avance. Veja que o próprio Senhor Jesus diz a palavra de Deus:
A Bíblia diz que Jesus curava, Jesus expulsava demônios. Ninguém se importou com isto. Ninguém se importou com isto. Porém a Bíblia diz que quando tendo eles ouvido falar que Jesus curava enfermos, expulsava demônios, a Bíblia diz, eles disseram entre eles mesmos. E eles então fizeram de tudo para chegar nos ouvidos de Jesus. Em outras palavras, chamaram ele, mas espera ainda, não é este aqui Jesus Nazareno, o filho do carpinteiro? Como que se ele, por ser filho de um carpinteiro, não pudesse ser usado por Deus para fazer a diferença? É mais ou menos assim. Ei, quem você pensa que você é? Quem você está pensando que você é? Você está pensando que você é quem? Se enxerga fulano, se enxerga Beltrano. Você não está vendo que você jamais vai conseguir? E isso te ofende, te entristece, te abate, te desmotiva, te desencoraja. E aí a Bíblia Sagrada diz: permitisse-lhe-á isto, sacrificarão. Pessoas que olham para você e dizem assim: não adianta, você está se sacrificando não. Não adianta você estar acordando de madrugada e orando, isso não vai resolver não. Não adianta você estar com esse negócio de propósito, de oração, que isso também não vai solucionar, não vai resolver coisa alguma. É impressionante que veja que eles estão dizendo: vocês não estão vendo que todo esse sacrifício que vocês estão fazendo, isso não vai dar em nada, isso não vai resolver nada, isso não vai chegar a lugar nenhum. O preço que você está pagando, pode esquecer, isso não vai resolver. Se eu fosse você, encostava as armas. Se eu fosse você, cruzava os braços. Se eu fosse você, recuava. Se eu fosse você, desistia. Você não está vendo que você não vai chegar a lugar nenhum? Veja que eles estão dizendo: ei, sacrificarão? Você não está vendo que isso não está vendo só? Palavras como essa, querido, se você não tiver cuidado, lhe desmotiva, lhe desencoraja, lhe desestimula, lhe coloca rente com o chão. Veja que eles estão agora fazendo um pouco até do sacrifício que eles faziam, do esforço que eles colocavam em prática. Veja que impressionante, não era eles que estavam fazendo, não era eles que estavam pagando o preço, mas eles estavam ali dispostos a fazer de tudo para impedi-los com que eles permanecessem e continuassem se sacrificando. Não só no ato do trabalhar, como até em sacrificar para o Senhor, como nós sabemos também que assim eles faziam. Então de repente, se você não vigiar, se você não abrir os seus olhos, você vai se detendo, você vai parando, sabe? E aquilo vai começando a determinar em você um comportamento que lá na frente você pode se arrepender. Por quê? Porque você vai perceber que só o que aquelas pessoas queriam era parar, lhe deter. Porque é isso que na verdade elas querem. Elas não querem que você cresça, elas não querem que a sua luz realmente venha resplandecer. E diz mais: acabá-lo-ão num só dia. É claro que eles não tinham como acabar em um só dia. Aqui é como se fosse um tom irônico, sabe? Eu não sei se você já se deparou com pessoas irônicas. E olha, pessoas irônicas são pessoas difíceis de lidar. Primeiro, pessoas irônicas sempre serão pessoas cheias da razão. Diga comigo: pessoas irônicas sempre serão pessoas que se acharão cheios da razão. Pessoas irônicas é o que está escrito no livro de Provérbios, quando a Bíblia diz que eles olham com o canto dos olhos. São pessoas disfarçadas, no sentido de que você, quando vai no livro de Provérbios, o próprio Provérbios diz que é a mesma coisa de você confiar em uma pessoa de uma perna só. E tem tradução que diz pessoas mancas, quer dizer, você não vê segurança. É interessante, né? Porque veja que eles estão aqui no tom irônico. Eles estão dizendo: você não está vendo? Vão acabar em um só dia. Mas como é que se acaba a construção de um muro em um só dia? Não tem como acabar. Mas eles são irônicos. Eles são irônicos. Você sabe o que é interessante? É que tem pessoas que elas utilizam até a própria palavra como tom de ironia. E muitas vezes, você sabe para quê? Para justificar os seus erros. Sabia disso? E se você não vigiar, se você não acordar, se você não ler, não meditar e não tiver no Espírito, você simplesmente se deixa levar por isso. Pessoas irônicas são pessoas difíceis de você lidar.
Pessoas irônicas são pessoas meio difícil você lidar com elas, porque na verdade elas não se preocupam, segundo, com o sentimento alheio. Elas não se preocupam com o sentimento alheio. Elas não se preocupam. Na verdade, elas não conseguem enxergar o quão mal os seus atos, comportamentos podem estar causando aos da sua própria casa. Elas não conseguem perceber isso. Por quê? Porque são pessoas irônicas, sabe? São aquelas pessoas que você olha e diz, meu Deus, são os dissimuladores, né? Como a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, fala sobre os dissimuladores. Pessoas irônicas são pessoas, sabe, que você diz, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu desconheço, eu não reconheço, meu Deus, que negócio é esse, meu Pai do céu? São pessoas assim. São pessoas que você meio que coça a cabeça e você fica sem entender. Diz, meu Deus, como pode? Então veja que agora eles vão trabalhar como um tom de ironia, né? Acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Claro que não tinha como. Claro que não tinha como eles pegarem as pedras que foram queimadas e tinham sido realmente queimadas, porque a Bíblia diz que atiraram fogo em toda Jerusalém, queimaram tudo, as portas, os portais, queimaram as paredes, queimaram os muros, queimaram tudo. Não tinha como você recuperar o que estava queimado, porque era só cinza. Era só cinza. Não tinha realmente como você reaver aquilo, mas eles estão dizendo aqui de forma bem clara: permitir-se-lhe-á isto, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Veja que eles estão como nesse tom irônico, sabe? De querer dizer, desmerecer aquilo que eles estavam para fazer. Porque pessoas, elas são assim, sabe? Quando de repente você não faz o que para elas é importante, elas fazem de tudo para desmerecer o que para você é importante. O que para você é importante. Guarde isso no seu coração. Vou repetir: quando você não faz o que para aquela pessoa é importante, elas procuram desmerecer o que você faz, que para você é importante. E elas vão desmerecer. Elas não vão chegar para você e dizer: nossa, olha, gostei, viu? Não vão te elogiar, não vão reconhecer o valor. Pelo contrário, vão desmerecer. Vão desmerecer. E é isso que na maioria das vezes acontece. E é isso que, se você não vigiar, vai matando você por dentro, sabe? Vai acabando com você. E agora você, tudo bem, você está de pé, glória a Deus por isso, mas sabe, o seu sorriso não é aquele sorriso. Você não consegue, sabe, é como que dissesse assim: deixa a minha vida me levar. E tudo em função de quê? Em função de que você está internando tudo que aquela pessoa quer que você interne. Agora aquela pessoa, ela vai conseguir controlar você. Por quê? Porque agora essa pessoa sabe qual é o seu ponto fraco. E por saber qual é o seu ponto fraco, sempre vai naquela área. Mas vai naquela área para quê? Vai naquela área justamente para desmerecer o teu esforço, para desmerecer toda a tua dedicação, para desmerecer a tua renúncia. Porque pessoas assim são pessoas que acreditam que só elas fazem. Só elas fazem. Sabe? É mais ou menos assim: você não consegue viver sem mim. São pessoas que, infelizmente, são pessoas que elas acreditam que você não tem como se reerguer, não tem como você se levantar, não tem como você fazer a diferença. Você está me entendendo? Eu estou lhe dizendo isto pelo Espírito Santo de Deus, porque veja que a Bíblia diz: vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Eles sabem que não. E aí no versículo de número 3 diz: e estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vindo o que, pessoal? Uma raposa. Veja que eles estão dizendo: olha, se nós não conseguirmos por palavras, nós vamos fazermos de tudo para introduzirmos adentro eles, ou a meio a eles, uma maneira, uma forma, um jeito, com que mesmo que eles tenham começado, os seus muros venham de alto a baixo, e eles vão chamar de
raposa. Aqueles que andam sorrateiramente, sabe? Aqueles que andam, sabe, sorrateiramente, e você nem percebe. Pode se fazer de seu amigo, pode se fazer de que está preocupado com você, quer dizer, e você nem percebe, você não nota. Por quê? Porque nós temos uma grande necessidade dentro de nós. Primeiro, de sermos reconhecidos naquilo que fazemos. Segundo, de na verdade não só sermos reconhecidos naquilo que fazemos, mas até mesmo de sermos, sabe, agraciados. Quer dizer, não tem como nós vivermos sem isso. E o inimigo, ele sabe muito bem como adentrar, como chegar, como se aproximar. O inimigo, ele estuda as nossas fraquezas para que ele possa utilizá-las contra nós mesmos. Por isso que é importante que você entenda que uma das áreas necessárias para mim, para você, para todos nós, é que havemos de fecharmos as brechas. Havemos de fecharmos as brechas. Veja que depois você pode ler em que a Bíblia diz que os muros já estavam ficando de pé, mas a Bíblia diz que ainda havia portais que não haviam portas. E a Bíblia também vai dizer que havia lugares naquele muro, naquela grande muralha, que ainda havia brechas. É importante que você possa fechar as brechas. Você está me entendendo? É importante que você venha fechar as brechas. É importante que você venha fechar as brechas, porque se você verdadeiramente fechar as brechas, o inimigo não terá do que ver ou como ver como está o lado de dentro. Como está o lado de dentro, porque as brechas foram fechadas. Não terá como ele adentrar por essas brechas para atingir os que estão do lado de dentro. De repente o seu casamento, sabe? E às vezes as coisas desandam e você nem percebe. Ontem eu estava falando com uma irmã e eu dizia para essa irmã, eu dizia o seguinte: você quer ver as coisas desandarem dentro de casa? Você quer ver as coisas começar, principalmente na área financeira, porque começa no financeiro, depois vai para a saúde, depois começa a atingir as demais outras áreas, que no caso a conjugal, começa a haver esfriamento. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo aqui. Eu ontem falando para uma pessoa, eu dizia: você quer ver as coisas desandarem dentro de casa? É um casal viver entre tapas e beijos. Um casal que vive entre tapas e beijos, lutam pelo mesmo objetivo, lutam pelo mesmo propósito, tudo bem, glória a Deus por isso. Só que na verdade eles deixaram de ser uma só carne e agora eles só lutam por um objetivo. Para eles a única coisa importante, para eles ou para ele ou para ela, a única coisa importante é que nada venha faltar, que tudo esteja aparentemente muito bem, obrigado, quando na verdade ambos, quando adentram dentro de suas casas, sabem muito bem que não está. Já não dormem mais juntos, porque um dorme na rede e outro dorme na cama. É interessante, você sabe por quê? Porque veja que como eu falava para essa pessoa, para essa irmã, eu dizia para ela: olha, não existe algo que venha mais atingir um casamento, que venha atingir uma família, do que brigas entre casais. Começa pela vida financeira. Os prejuízos chegam e você não entende. Meu Deus, o que é que está acontecendo, meu Deus do céu? O que é que está havendo, meu Pai do céu? Sabe por que às vezes o errado não consegue enxergar seu próprio erro? Ele não consegue enxergar seu próprio erro. Ele não consegue ver. Na verdade, o errado, ele sempre está procurando defeito ou erro nos outros, nunca nele próprio. E começa então as coisas a desandar na vida financeira. Começa a desandar aí, na vida financeira. Porque já dizia o meu avô de 99 anos, que morreu antes de completar os 100, que residia lá em São Benedito, na Serra Grande. E ele mesmo dizia para mim, há muito tempo atrás, ele dizia que: olha, meu filho, o dinheiro é a mola da vida. O dinheiro é a mola da vida. E realmente é. Realmente é. Eu nunca vi ninguém triste recebendo um aumento e ficar triste porque recebeu um aumento de salário. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém triste quando de repente chega uma notícia ou de repente alguém vem e lhe paga em uma conta que estava ali devendo há tempo. Eu nunca vi ninguém ficar triste. Então, o dinheiro, ele querendo ou não, ele provoca sentimentos nas pessoas. Primeiro começa com o financeiro. Vocês estão aqui hoje, amém? Primeiro começa no financeiro. Dentro deste financeiro, as coisas vão acontecendo e a pessoa não vai percebendo. São prejuízos inesperados que chegam.
Coisas que você diz, meu Deus, mas não tem como é que pode uma coisa dessa? Que é mais ou menos como nós sabemos, como o devorador. Na verdade começa com um cortador, né? O devorador é o último. Vem como um cortador que vai cortando pedaços pequenos do seu sustento, do seu mantimento, do seu ganho, do seu lucro, do suor, do seu trabalho, porque ele não quer chamar a atenção. Ele não quer chamar a atenção porque ele não é burro. Então ele vem cortando, sabe? Por isso que o nome é cortador. Então ele vem cortando pedaços pequenos, que às vezes você não percebe, você não consegue ligar uma coisa com a outra. Enquanto isso, o casal está entre tapas e beijos. E agora de repente não vai só estar na vida financeira, porque ambos agora meio que estão, sabe, meio que salgados um com o outro. Agora vai ficar um insosso, outro salgado. Agora eles vão decidir o seguinte, sabe de uma coisa? Você dorme lá e eu durmo cá. Então agora já não é só o financeiro, agora também é o conjugal, sabe? Agora é o conjugal. Não porque eu estou muito cansado, porque eu estou muito cansado, eu estou muito exausto, eu estou muito exausta. Olha, porque, quer dizer, em outras palavras, sempre vai procurar um meio, uma forma de justificar o seu erro. Quando na verdade a Bíblia diz que um casal jamais deve dormir separado. A Bíblia Sagrada diz que um casal jamais deve permitir que o sol se ponha sobre a sua ira. Está na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz por que tudo isso? A fim de que não sejam tentados por Satanás. Só existe uma maneira, uma forma bíblica de que realmente um casal pode, entre aspas, vírgula, com consentimento mútuo, e não é por muito tempo, um dormir em um canto, outro dormir em outro. É quando ambos entram de comum acordo a fazer um jejum em prol de um objetivo. Mas ambos têm que estarem de acordo. Ambos têm que estarem de acordo, porque se não estiverem de acordo, pode ter certeza que é brechas nos muros. É brechas nos muros. Então agora a vida conjugal deste casal está abalada. Está completamente abalada. E agora, se não tiverem cuidado, vão estar ou se xingando um ao outro, ou agora vão até deixar de se falar dentro da sua própria residência. Dá para você imaginar? Agora a casa não é mais uma casa, o lar já não é mais um lar. Agora na verdade parece mais nada menos do que um campo minado, um campo de guerra. Um campo de guerra. Mas eles estão lutando pelo mesmo objetivo. Eles estão lutando pelo mesmo propósito. E seja ele em que área que for, veja que o objetivo é o mesmo, o propósito é o mesmo. Mas só que na verdade, me perdoe, por mais que alcance, por mais que chegue, por mais que diga, nossa, chegamos até o nosso objetivo. Agora a pergunta é, a preço de quê? A preço de quê? A preço de quê? Se a Bíblia Sagrada diz, está escrito que aquele que não luta pelos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. A preço de quê? A preço de quê? Que de repente você vai perceber que nada dessas coisas lhe trará uma alegria, até porque então você, sem perceber, você criou durante todo esse processo vários tipos de mágoa, ressentimentos, amarguras e tanta coisa mais, talvez no seu cônjuge, talvez na sua esposa, talvez no seu marido. E de repente você é como que se você dissesse que a única coisa que vale é o nosso objetivo. Não, o objetivo, querido, pode ter certeza de uma coisa: se é bom se alcançar, é bom chegar lá, é bom triunfar, é bom dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Mas tudo deixará de ter sentido, porque um dia o objetivo será alcançado, o propósito será concretizado, mas de repente está lá, ambos, marido e mulher, machucados um com o outro, magoados um com o outro, ressentidos um com o outro, e vão perceber que tudo aquilo pelo que lutaram, na verdade não lhe trouxe alegria total e completa, mas sim passageira, porque até a alegria de uma vitória é passageira. Até a alegria de uma vitória é passageira. É passageira, é como uma roupa nova que você está ansiando em vestir, depois que veste, acabou-se. Você já não tem mais aquele, sabe, aquele, nossa, eu não vejo a hora de vestir aquela roupa, acabou, passou, já era. Veja que ele vai introduzir uma raposa.
O que na verdade, com todo respeito, hoje para você, você diria que o inimigo como que se apresentou, está se apresentando como uma raposa. Se você for ver, a Bíblia diz que eles vão mudar de estratégias. Rapidinho, vamos lá, diz aqui a Bíblia. Ouve, agora vem a oração de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Eles estão orando, eles foram diante de Deus, eles não foram bater boca, eles não foram bater de frente, isso não resolve. O que eles foram fazer? Orar aquele em que verdadeiramente sabia que realmente estava certo ou errado. E aí eles vão continuar, versículo 6, diz assim a Bíblia: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, porque tinha um objetivo, tinha um propósito, tinha uma meta. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdotistas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as ronturas se começavam a tampar, as brechas começavam a tampar. Quando o inimigo começar a perceber que você está ficando em paz com a tua esposa, ou você ficando em paz com o seu marido, o inimigo vai procurar de alguma forma ver se isso não acontece. Então ele vai criar uma situação, ele vai criar um meio, ele vai criar uma maneira, porque tudo que ele quer é que você e seu marido, você e sua esposa, na verdade não tenham paz, porque enquanto vocês não têm paz, vocês vão estar focando em outras áreas, ao invés de focar no que é mais importante. E eles estão dizendo: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os adostistas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as ronturas se começavam a tampar, iraram-se sobre modo. O diabo fica irado, sabe? O diabo fica irado. O diabo, ele não quer que você trate bem. O diabo não quer, e ele está irado com isso. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. O inimigo, você não está percebendo que tudo que o diabo quer é desviar você do seu intento? Veja que a Bíblia é tão detalhista que diz até o motivo que estava por detrás. O motivo que estava por detrás. Eles diz para desviá-los do seu intento. E aí ele continua, versículo de número 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Olha só, meu irmão, às vezes chega um momento na vida, sabe, que se você não estiver semeando, não estou falando semeando financeiro, não é isso não. Se você às vezes não abrir os seus olhos, de tanto tratar mal, de tanto não reconhecer o valor, chega um momento, sabe, que você vai perceber que infelizmente parece que o que você vai ter em troca é aquilo que você tem semeado ao longo da vida. É mais ou menos assim, sabe? Você quer ser bem tratado, mas não trata bem. Você quer aplausos, mas você não dá motivos para ser aplaudido. Você quer ser festejado, mas não cria motivos para ser festejado. Sabe, você quer ser celebrado, mas você não dá motivo para ser celebrado. Tanto quanto o marido, quanto a esposa. E você ainda acha ruim, sabe? Porque você não consegue ver o que você tem plantado para colher. Você fica, sabe, nossa, você fecha a cara, pronto, e acabou. E você fica no seu mundo. Você fica no seu mundo. Você não se preocupa se você está ofendendo. Você não se preocupa se está machucando, se está magoando. E de repente o que você quer é mel. Não vai ser mel não, vai ser fel mesmo. Porque não vai ter para quê como aquela pessoa, sabe?
tão ser destratada, de tão ser ofendida, de tão ser magoada, você de repente conseguir extrair dali, fica meio difícil, sabe? Fica meio complicado a coisa, você está me entendendo? E você, no final de tudo, vai achar ruim. Você vai reclamar, sabe? Você vai achar que é melhor estar fora de casa do que dentro de casa. Ah, vou estar dentro de casa para quê? Você não tem mais um lazer. Você não tem mais um lazer com sua esposa, você não tem mais um lazer com seu marido, porque a única coisa que vocês conseguem pensar é em trabalho. A única coisa que vocês conseguem pensar é num objetivo. A única coisa que vocês conseguem pensar quando não é em si mesmo, é no objetivo a alcançar. E se você não sabe, com todo respeito, fica muito difícil um casal conseguir respirar. Eu não digo nem sobreviver, respirar desse jeito. E aí veja que a Bíblia Sagrada diz que agora eles estão cansados, sabe? Eles estão fadigados, mas cansados por conta de quê? Cansados de tanto tirar entulhos. Cansados de tanto tirar entulhos, porque lembra? Se os muros estão fendidos, as portas queimadas, os muros abaixo, então os entulhos estão para ser retirados. Você não pode construir um muro sobre os entulhos. Você não pode construir um muro sobre os entulhos, não. E eles estão cansados, sabe? Eles estão exaustos, eles estão, sabe? É mais ou menos assim, às vezes, você com todo respeito, me perdoe, passa tanta mão pelos pés, que às vezes você esquece de chegar e pedir perdão. Às vezes você esquece, né? De chegar e dizer assim, me perdoe, você pode me perdoar? Mas de repente você volta a cometer o erro de novo, ou seja lá o que for que seja. De repente não reconhecer o que aquela pessoa realmente é para você, e reconhecer que você não teria chegado até aqui se aquela pessoa realmente não fosse a pessoa certa que Deus colocou na sua vida. Porque pessoas, quando elas não vêm de Deus para você, elas atrapalham, elas não constroem. Então é fácil você saber se essa pessoa veio de Deus ou não para você. E de repente você pode ter anos de casado, você pode ter lá o que quer que seja o que for. Então Deus está falando com você que muitas vezes, essa pessoa vai se cansar de tanto estar tirando entulho, sabe? Só de estar tirando entulho. Entulho esse, você sabe o quê? Que impede o crescimento. Que impede que reedifique os muros, que os muros realmente permaneçam de pé e se coloque as portas nos portais e verdadeiramente possam chegar lá no fim de ter alcançado os seus objetivos e se encontrarem mais fortalecidos, se encontrarem mais fortes, se encontrarem realizados e não simplesmente cansados ou esbaforados, como posso dizer. Veja que eles estão cansados, estão exaustos, nossa, porque eles estão tirando os entulhos. A Bíblia Sagrada mostra aqui. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Até que entremos no meio deles. Olha como o inimigo ele é sorrateiro. Já mudou a estratégia, já mudou o meio, já mudou a maneira. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares, tornaram contra nós. 10 vezes. E eu termino aqui. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Versículo 14 diz assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres. Lembra do começo da mensagem? Eles não sabem por quem você luta e pelo que você luta. Eles não sabem. E aí no versículo 14 eu termino. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temas. Ei, deixa eu olha para cá, eu quero terminar. Olha para cá, presta bem atenção. Como é importante quando um lado está cansado, o outro motiva. Vou repetir. Quão importante é quando um lado está cansado, o outro motiva.
Quando um está exausto e o outro coloca de pé. Quão importante é. Vejam que estão cansados, vejam que estão esmorecidos, mas de repente Neemias é aquela parte que chega para animá-los, para motivá-los, para incentivá-los, para encorajá-los e colocá-los de pé. E eles vão dizer: ei, não temas, pessoal. Ei, que é isso, gente? Vamos lá, vai dar certo, vamos conseguir, vamos chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Olhe para cá, por favor. Você é daqueles que motiva ou desmotiva? Você é aquele que dá momentos, você é aquele que cria propósitos que motiva ou propósitos que vêm a desincentivar, desestimular? Porque Neemias vai chegar para os edificadores e de repente é sua esposa, seu marido, talvez seus filhos. Quem é realmente você? Você é dos que vamos lá, vai chegar lá, vamos conseguir. E ele diz: não temas. Para terminar, não temas. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai pelos de dentro, pelejai pela vossa esposa, pelejai pelo vosso marido, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelos da vossa casa. Mas como você vai pelejar pelos da sua casa, se, me perdoe, se é você quem traz para dentro da sua casa o que desanima, o que entristece e o que abate? Como? Ei, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus está querendo falar com você e está lhe dizendo: ei, ninguém para, ninguém consegue deter, ninguém consegue vencer, ninguém consegue, jamais irá conseguir. A Bíblia diz que se dois estiverem de acordo, mas para estarem de acordo, não é só estarem de acordo acerca do que querem, não, estarem de acordo verdadeiramente, em ambos verdadeiramente estarem ao lado do outro. Veja que eles não sabem por quem você luta. Depois ele vai dizer: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Cada um a sua obra. Cada um a sua obra. Veja, né? Porque agora eles vão dizer: ei, gente, nós lutamos pela família. Lutem pelo marido, lutem pela esposa, lutem pelos filhos, lutem pela casa. Sabalate, Tobias e Gesem não sabiam que eles lutavam pelo seu bem maior, pelo que para eles era mais importante. Então eles pensavam que era só em edificar o muro, construir o muro, colocar as portas do muro. Quer dizer, eles pensavam que esse era o propósito final. Não, esse era o resultado. Era o resultado. Porque todas essas coisas, uma vez construídas e colocadas de pé, quem na verdade seriam beneficiados? Filhos, família, esposa, marido. Do que adianta, de repente, você diz que está lutando por um objetivo, glória a Deus por isso, alcança o objetivo, mas aí durante a caminhada, durante a trajetória, você sem perceber, de tanto machucar, de tanto magoar, de tanto ressentir, e agora chega o momento de vamos desfrutar, porque glória a Deus por isso, aleluia, amém. Só que aí você esquece de tudo que você, durante todo o percurso, você foi criando, fazendo. E aí de repente você vai esperar que aquela pessoa, sabe, que esteja ali ao seu lado, esteja alegre, feliz, satisfeito, e você vai dizer: mas espera aí, o que está acontecendo? O que está vendo? E aí a pessoa vai dizer assim: nada, deixa para lá. E aí? Do que terá valido a pena? 2025 está chegando, está às portas, está todo em branco, está chegando, está aí às portas. O que em 2024 você acredita que você precisa deixar de fazer para que 2025 não seja igual ao 2024? No que você acredita que precisa mudar para que 2025 não seja como 2024?
no que na verdade você precisa pedir perdão, para que 2025 não se possa levar de 2024 para 2025 um sentimento que foi construído em 2024. O que você verdadeiramente precisa, que Deus tenha falado ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei em que área que o meu amigo Espírito Santo falou com você, mas eu tenho certeza que Ele falou com você nessa manhã. Eu queria que você abrisse o seu coração ao Senhor e falasse com Ele de todo o seu coração. Eu não sei o que Ele falou com você, mas uma coisa eu sei, Ele falou para a glória dele. Querido Deus e maravilhoso Pai,